No vídeo de hoje eu quero te mostrar um operacional que está mudando a forma de eu enxergar o mercado, melhorando em muito os meus resultados e realmente eu preciso bater palma, pois eu era um crítico dessa modalidade, que é o SMC. Se você não sabe, ele não deixa de ser uma englobação, né? Não deixa de ser um casamento entre análise técnica e teoria digital juntas. Porém, a forma, a sensibilidade que o SMC trouxe para o mercado faz com que ele se torne uma nova metodologia assim. A mesma coisa se eu chegar para você e falar que existe o MX360, que é a minha forma de enxergar o mercado unindo Wyckoff, Elliott, SMC, Fibonacci, um price action, porém com a visão de ação do preço e não como leitura de candles, tá bom? E assim a gente consegue, olha o volume, olha a ação do preço, olha todo o contexto do mercado para trazer uma nova abordagem. É justamente isso que eu estou aplicando ali na XP Investimentos. Hoje eu faço parte do grupo da XP há mais de 4 anos, sou operador há 8, venho sendo consistente há mais de 4 anos também em média, perdi consecutivamente durante 4 anos. E se você não me conhece, meu nome é Max e meu Instagram ali é MXTrader. Então, dá um like no vídeo, só se você gostar, tá bom? Então vamos lá. Pra gente começar, vou até colocar esse americano aqui, ó, que eu tava assistindo, o Greg Percoco, né? Ele tem que respeitar, né? Ele tem 1,23 milhões de inscritos no YouTube. Então, quando eu olhei ele aqui e vi o método que ele utiliza para operar, basicamente é um ECT SMC, tá? Se você não sabe, ECT é da onde veio, né? Da onde surgiu essa visão de mercado. SMC é a mesma coisa. Não sei por que existe uma nomenclatura diferente. Se você sabe por que, digita aí nos comentários. Vamos lá. Como é que a gente vai olhar o mercado? De uma forma muito simples, tá? Sem dor de cabeça e aplicar e repetir o padrão. Pois durante 4 anos do Grupo XP, eu converso e tenho um contato aqui de grandes operadores no mercado. Os mais antigos, pode ser o Giba, mais novos ali, sei lá, o Bruno Marques. E a gente conversa bastante e uma coisa unânime de todos os operadores de mercado que tem resultados é o quê? Primeiro ponto, stops técnicos, alvos maiores, quanto menos operações, mais resultados, sem ficar naquela ânsia de querer entender todo o movimento, mas simplesmente executa, stop e deixa o mercado balançar até o alvo com base na leitura ali, sem ficar pegando, entrou no mercado, protegeu. E assim, essa questão de proteção, você vai limitando os seus ganhos e a matemática, ela é perfeita e, consequentemente, não dá para ter resultado dessa forma. Então, vamos para o vídeo. Ó. Quero te mostrar a forma simples, tá? Com o SMC. Basicamente, só para a gente nivelar todo mundo aqui, o SMC não deixa de ser uma teoria de Dow, topo, fundo, porém, quando esse fundo é rompido, é aqui que entra a forma simples que você vai precisar enxergar essa metodologia quebrou um fundo, geralmente o mercado volta para testar um bloco de ordens e ponto. O que é que eu gosto de fazer na minha visão de mercado, o Wyckoff, tudo que eu olho no mercado, é sempre puxar o tópico frasal. O tópico frasal não deixa de ser o resumo, o que é que aquele livro, se você pegar e pega ali na sinopse ou na orelha daquele livro, o que é que ele fala basicamente? De forma muito bem resumida, as 500 páginas daquele livro. E eu gosto muito de olhar o mercado dessa forma, de uma forma simples e direta. Então o SMC é basicamente esse modelo que a gente vai olhar. A gente vai olhar quebras de estrutura, vou até digitar aqui, ó. A gente vai olhar quebras de estruturas e bloco de ordens, tudo bem? Feito isso, você já tem uma forma simples, um setup pronto aqui. Se toda vez que o mercado fizer isso, você executar, quanto menos vezes você executar, menos é melhor, né? Menos vezes você executar operações no mercado e esperar o padrão, mais resultados você vai ter. E não ficar procurando toda hora uma operação que isso aí vai te quebrar. Outro conselho que eu deixo nesse vídeo é: parem de ficar em grupos que não há uma singularidade na visão de mercado. Meu grupo, minha comunidade, se você é de lá e está assistindo esse vídeo, eu realmente decidi dar um limite, pois se eu expandir a visão e deixar muita gente comentar sobre várias e várias visões, eu não vou ter uma simetria de análise. E com isso eu acabo confundindo todo mundo. Então, se eu quero que todo mundo tenha resultados, meu objetivo é ter uma singularidade na fala ali. Todo mundo consiga entender, interpretar
em uma visão só e única. Isso é padronizar, tudo bem? Então, aqui a gente já tem um padrão, onde está olhando uma quebra de estrutura, tudo bem? Rompeu uma mínima. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um nome. Consigo, o nome. Aqui, pô, se quiser falar choque, o que você quiser, eu botar quebra, tudo bem? Quebra, rompimento, botar rompimento, tudo bem? Só para o hater não zoar aqui que não gosta de USMC. Bacana. Eu tive um rompimento. O que é que a gente vai olhar em segundo? São 2 passos, tudo bem? Ó, bota aqui. Rompimento e bloco, ou enfim, a gente vai entender como bloco. E o que é que eu vou olhar no retorno? Se ele tem aqui um bloco ou um candle de forma extremamente de defesa aqui, onde o mercado vai testar e vai fazer o retorno para queda. Tudo bem? É só isso. Somente 2 padrões de quebra e retorno no bloco que a gente vai olhar. Como é que a gente analisa esse bloco? Em 2 pontos, tudo bem? O mercado está subindo, a gente vai olhar se todo candle que você vai ver nessa subida aqui, ó, for um candle de alta, se eu conseguir pegar, só para não demorar o vídeo, eu vou colocar em bolinha assim, tudo bem? E aí no meio desse candle aqui, ó, de alta, existe um único candle contra um candle de queda aqui, vou pintar ele de amarelo também, não tá tão didático, mas só para você entender. Pense que essas bolinhas, todas elas aqui, ó, são candles de alta. Tá? O mercado subindo. E no meio dessa alta, houve apenas um único candle que foi negativo. Esse daí é o nosso bloco de ordens, é o nosso ponto de defesa. O mercado continua subindo. O que é que eu quero que você analise com isso? Pois quando o mercado voltar nesse único candle que fez contra o movimento, a probabilidade dele defender e continuar o movimento de alta novamente é aqui. Ok? E aí a gente pode pegar uma retração de FIBO e tudo mais. Então, o que é que eu estou trazendo para vocês? 2 visões. Cenário 1, que é o bloco de ordens no meio do movimento, ou de alta ou de queda. E cenário 2, o bloco de ordens ali na máxima ou na mínima, tudo bem? Então, qual é a diferença? No primeiro cenário, a tendência é de alta e o mercado volta para testar. E no segundo cenário, a tendência é de alta, o mercado quebra, né, rompe a mínima e volta para testar o quê? O bloco de ordens. É só isso que você precisa. Tudo bem? Outro ponto que a gente vai avançar um pouquinho agora na análise. Se eu conseguir pegar aqui, ó, acho que eu não vou conseguir pegar tudo. Deixa eu ver se consigo aqui com essa selecionar, não. Enfim, eu faço de novo aqui, ó. Vamos pegar um cenário terceiro, tudo bem? Pegar pegar de novo, ó, esse bloco de ordens K, trazer para o lado. A gente chama no SMC de Breaker Block, que é o quê? O mercado, ele não parou, deixa eu puxar um pouquinho a tela, o mercado aqui ele não parou nesse movimento que deveria subir, ok? Ele passou reto para baixo. Passando reto, o mercado vai fazer um movimento de quebra e volta para testar esse bloco de ordens na ponta inversa, tudo bem? Então, o que era para ser um suporte virou uma resistência, houve uma inversão de polaridade. E essa inversão de polaridade no SMC chama-se de Breaker Block, que basicamente é um candle que foi rompido, que era o único candle, lembra? O único candle que era negativo, né, dentro de uma estrutura de alta, ou vice-versa, se for uma estrutura de queda, seria um candle positivo. Esse candle foi rompido e volta para testar. Eu só preciso que você entenda esses 3 cenários, tá? Vou botar aqui, ó, cenário 3. Entendeu esses 3? Legal? Vamos para o gráfico agora, só para você perceber. Parece ser simples, está desenhado aqui no gráfico, o bicho pega, né? Isso aqui é um gráfico do ouro, tá? Um ouro aqui na plataforma da Black Arrow, um gráfico de 5 minutos. Então vamos lá. O que é que a gente precisa identificar? Eu vou botar no gráfico de 15. Ó, no gráfico de 15, vou puxar um pouco para o lado. Ó. O que é que a gente precisa identificar? Topo e fundo. Simples. Um simples suporte ou resistência, se você quiser chamar desse nome. Então, eu tenho uma máxima, tá? Eu tenho uma mínima aqui e eu tenho outra mínima K. Então, o que é que eu estou fazendo aqui no mercado? Uma estrutura de alta, né? Isso, ó, fundos acima. E aí, o que é que acontece? O mercado quebrou essa mínima aqui. Então, basicamente, houve
um desequilíbrio ali na tendência de alta. Houve uma mínima quebra, não houve? Houve um rompimento mínimo. Tudo bem? Você pode chegar para mim e falar, Max, por que não nesse? Ó? Percebam bem como foi esse pullback. Ó. Um gráfico de 15 minutos, um candle bem encorpado, tal. Então realmente faz sentido, como se fosse um ponto de suporte ali para que o gráfico continue a subir. Um candle forte, fazendo realmente uma estrutura de suporte ali no caso, né? Um candle que desceu forte e voltou subindo. Então realmente houve um bloqueio ali do movimento de queda e voltando a subir. Se é que você está me entendendo. Então vamos seguir aqui com o vídeo. Legal. Quebrou. O que é que você vai marcar agora? 2 pontos, que é o quê? Se a gente puxar aqui de novo. Ó, qual é o cenário aqui que eu estou trabalhando nesse ponto aqui? O cenário, cenário 2, que é movimento de alta, quebra, um rompimento e volta a testar. Volta a testar o que? O bloco. Então, volto lá. Vamos botar aqui gráfico de 15 minutos do ouro. A gente vai procurar um bloco de ordens. O que é? É um último candle que ficou em uma máxima anterior, que conseguiu ficar lá, ó, sozinho, perdido. O último candle lá, ó, que foi o comprador, ficou perdido lá. Um comprador sozinho, cadê? Chegou na festa no final, quer comprar Red Bull, cadê? O Red Bull tá de R$1 na loja e ficou sozinho porque não tinha mais, esgotou o estoque. Então, basicamente, esse é o contexto que a gente vai olhar, ok? Eu vou ter que adicionar mais uma sensibilidade, mas eu preciso que você foque naqueles 3 cenários. Então, vamos lá. A gente vai pegar esse candle que for perdido e botar uma região para ele. Ó, botamos uma região aqui. O mercado não chegou lá, ok? Mas por quê? Aí é justamente da sensibilidade, onde após esse candle aqui, que poderia, o mercado quebrou a estrutura e poderia testar ele, aqui seria seu ponto de venda. Aqui, você ia milimetrar uma venda aqui, com um stop acima, não tão milimétrico, mas você pode botar um pouquinho acima dele e aí pegar novamente o rompimento dessa mínima. Então você ia ter novamente uma estrutura de queda já montada. O que é que eu preciso que você olhe aqui agora nessa sensibilidade, que não é um cenário a mais, mas é uma visão de mercado. Toda vez que você analisar um bloco de ordens, que é o quê? Um candle que ficou perdido na máxima, depois dele não houve mais nada, e após ele houve a estrutura de alta aqui, ó, nesse caso, ó, essa estrutura de alta rompida. Depois que ele ficou lá sozinho, houve não posso colocar o nome em inglês para caso você não entenda, não confunda, mas houve um vazio, um candle muito forte, que houve uma pressão. Por isso que eu também analiso o price action no sentido de ação do preço. Notem bem, esse candle aqui, ó, que foi feito, ficou um candle lá sozinho e logo em seguida veio uma barra muito forte dando ignição ao movimento de queda. Perceba bem que essa barra muito forte, em um mercado tradicional, um mercado normal, quando não existe essas barras fortes, todo fechamento, ó, mínima e máxima de um candle é fechado. Presta atenção aqui, ó. Essa mínima com essa máxima do candle é fechada. Vou até dar um zoom, ó. Tá vendo? O mercado sempre fecha ali, ó, as máximas e mínimas do candle. Em um mercado normal, um mercado equilibrado. Quando o mercado desequilibra, é justamente quando ele deixa barras muito fortes assim, ó. Tá vendo? Barras muito fortes. E essas barras muito fortes é o que no SMC a gente chama de Fair Value Gap, onde há um vazio aqui, ó. O mercado pula de ordens. Pula as ordens e vai negociar embaixo. Vamos trazer aqui para um sentido real da coisa. É como se fosse na sua vida cotidiana, onde você descobriu que o iPhone 17, não, o iPhone 11, ele vai ser descontinuado das atualizações da Apple. O que basicamente vai acontecer? Esse celular vai perder valor. E aí, no desespero, as pessoas vão vender a qualquer preço. Quem vender mais antecipadamente, antes dessa notícia sair, pega um preço melhor, né? Pega um preço mais alto. Quem vende mais tarde acaba vendendo muito mais barato. Então, há aquela aceleração em vender o produto da Apple, que está sendo desvalorizado. Basicamente, o Fair Value Gap é isso. O cara tem que sair rápido da posição dele, porque senão vai perder dinheiro, e acaba vendendo a qualquer preço. Então, se tiver um vendedor aqui, ó, exemplo, tiver um comprador, na verdade, aqui embaixo, querendo comprar 1.000 celulares Apple, e ele está aqui em cima, o preço da Apple está aqui em cima, tudo bem? O celular está custando R$1.000 aqui, ó.
e tem um comprador querendo pagar 500 aqui embaixo, e esse carinha aqui tem 1.000 celulares para vender, ele não consegue vender todos a esse preço porque não tem vendedor para todo mundo, ou não tem comprador para todos os celulares. Então, o que é que ele faz? Vende a qualquer preço para se desfazer do estoque dele, que ele é um lojista, exemplo. Então, por isso que há esse gap, só para você entender a definição por dentro do candle. Feito isso, estou te explicando com mais detalhes só para que a gente vá construindo a narrativa na sua cabeça. Então, eu tenho aqui uma região muito forte de valor de mercado, muito forte de defesa, onde ficou um candle na máxima perdido e logo em seguida esse candle conseguiu fazer um movimento de queda de tão tamanha força que ele conseguiu perder essa mínima anterior. Então, eu tenho esse candle e mais a combinação do tal famoso Fair Value Gap, que é esse vazio de ordens onde houve essa pulada aqui, ó, um candle muito forte. Então, essa região do Ordem Block e essa região aqui, ó, do Fair Value Gap, que é a mínima desse candle e a máxima desse anterior aqui, ó. Né? Essa região aqui, ó, é uma região de extrema defesa também. Então, o que é que a gente vai falar? Pô, Max, eu tenho aqui duas regiões para vender, não é isso? O mercado pode defender aqui, pode defender aqui. O que é que eu faço? Você vai utilizar agora um Fibonacci, tá? Você pega aqui um Fibonacci da máxima à mínima, ó. Vou só dar uma configurada aqui, ó, colocar um preto e vou adicionar. O que é essa adição? Tá vendo aqui? 61, 58, pronto. Aqui o mercado não volta. É dali para baixo. É o 78,60. Tá? 78,60. Você vai adicionar aí no seu gráfico uma retração de fibra de 7,860. Vou pegar aqui, ó, em aparência, definir aparências e vou em 7,860, vou colocar de vermelho e vou botar uma espessura de 2 e pontilhada assim, ó. Pum, e vou colocar lá. Tá vendo que apareceu embaixo? Só vou dar uma virada nele aqui, ó. Vou vir aqui no Profit, propriedades, e vou só inverter, só para facilitar minha vida, não precisar traçar de novo. Aplico e coloco lá. Perceba bem, eu estou pegando a metodologia de SMC, adicionando o Fibonacci para refinar cada vez mais. O que é que eu quero que você entenda? O SMC me trouxe uma abordagem que houve uma quebra de estrutura. Isso Down já falava. Só que o Down não falava que tinha um candle aqui na máxima perdido e essa região aqui é uma região de defesa. Ele não falava isso. E aí o SMC aplicou essa região aqui. E aí o SMC trouxe mais uma definição. Ele falou, olha, quando tiver um candle perdido na máxima, cadê minha canetinha? E após esse candle perdido na máxima, em seguida vier um candle com uma espessura, né? Eu esqueci agora a terminologia que eu posso aplicar aqui, mas um diâmetro, né? Uma barra muito forte e deixando esse gap entre a mínima da barra anterior e a máxima da barra posterior, isso aqui é um vazio. Significa dizer, o SMC pontua isso, que essa região é uma dupla região de defesa, onde eu tenho a convicção que a estrutura foi quebrada e logo em seguida deixou esse vazio e esse bloco de ordens. Aí você pode perguntar, aonde então eu vou vender? Porque tem uma região muito grande aqui. Você pode, né, não utilizar o Fibonacci aqui para refinar ainda mais a sua entrada e simplesmente colocar uma entrada aqui, tá? Uma entrada aqui e colocar o seu stop aqui na máxima. Tá errado? Não. Justamente não tá errado, porque se você pegar todos os livros de análise técnica aqui, tem um que eu posso até indicar, vou botar aqui, livro de análise técnica. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é um livro que você precisa ler. Tanto esse, análise técnica explicada, quanto esse daqui, ó. Análise técnica do mercado financeiro. Ok? Leiam, entram na minha comunidade, o link vai estar abaixo aqui na descrição desse vídeo e eu posso até fornecer para vocês lá. Não acho muito ético, tá? Mas como tem na internet muito gratuito e disponível os PDFs, entra lá na comunidade que aí eu mando lá, tudo bem? Então são dois livros muito interessantes. O que é que esses livros falam? O simples, né? Ele fala, olha, vendeu aqui, stop no topo anterior.
vendeu no rompimento da mínima, né? Existe muito isso na análise técnica, por isso que muita gente também perdeu bastante grana, que ele fala, ó, vende no rompimento e o stop em uma máxima anterior. Então fica um stop muito grande. Você percebe que a análise técnica, ela trazia essa definição, trazendo para cá, ó, de armação de pivô, onde eu vou pegar um de queda aqui, ó, o mercado cai, volta, e a análise técnica explicava que você vai vender no rompimento dessa mínima. Só que observe, se você vender aqui, seu stop vai ficar aqui em cima. Olha o tamanho desse stop. O que é que o SMC traz de refino e o que é que a gente consegue aplicar agora com Fibonacci, mostrando essa visão? Falando bem assim, olha, eu tenho essa região de defesa e tenho esse bloco de ordens aqui acima. Legal. Então eu tenho realmente uma dupla camada. Só que se eu vender aqui, que não está ruim, meu stop está cá, não está ruim também. Eu consigo refinar ainda mais? Consegue. Aí você traz uma retração de Fibo, que aqui eu acho que, se eu não me engano, eu tirei, ó, mas se eu aplicar de novo, deixa eu aplicar aqui rapidinho, ó, vem em níveis 78,60, dá uma incluída, propriedades, bota ali pontilhado, de preto pode ser, a espessura, venho rapidinho aqui, dou uma inverter e jogo lá. E aí você tem, antes do mercado acontecer, observe quantos minutos antes foi. Eu tenho aqui esse candle que ficou na máxima às 10h15, o Fair Value Gap aconteceu às 10h30, então 30 minutos depois, e o mercado só foi retestar lá às 6h45 da manhã. Então observe a quantidade de tempo, se eu não me engano, teve algum gapzinho? Não, é isso mesmo, ó. Foram muitas horas depois, muitas horas mesmo, né? Foram quase 6 horas depois, até mais um pouco. Então você consegue ter essa noção de falar, olha, minha região de negócio vai ser essa. Quando o mercado chegar lá, eu vou acionar a minha ordem de venda e aí vou tentar levar para o rompimento dessa mínima. Se você fizer isso com base na minha experiência, no network que eu vejo, né, em todo operador muito de sucesso, e eu faço isso também, toda vez que você tiver um stop maiorzinho aqui, você vai botar um stop, você vai colocar seu stop aqui em cima, né? Isso de uma forma mais técnica da análise técnica aplicada. E levar o seu alvo para mais longe ainda, você vai ter excelentes riscos de retorno. O que é que eu estou te mostrando? Eu estou te mostrando uma forma de milimetrar ainda mais, que realmente está me dando muito mais dinheiro no mercado. Entro vendido aqui, o mercado começa a cair, eu me protejo no break-even e deixo o mercado levar. Porque se o mercado quebra uma estrutura de massa, de alta e volta para queda, é porque ele vai romper essa mínima anterior aqui, que foi perdida. Isso é regra? É assim que o mercado faz todo dia? Não necessariamente. Porém, tudo envolve um contexto. O que é que eu preciso trabalhar aqui com você para você entender? É justamente uma análise simples que pode dar certo um dia, e pode dar errado em outro, mas mesmo errando, a probabilidade do risco retorno dessa operação que você fizer é muito grande. Então, vou fazer um resumo bem legal nesse vídeo aqui, que é o quê? Ó? Primeiro ponto, qual é o cenário 1? Para a gente botar, eu vou colocar só esse cenário, porque o vídeo já está ficando um pouco extenso. Ó. O cenário que você vai utilizar como setup, né? Como setup, que basicamente é mercado quebra estrutura, depois, vou botar até em numeração, ó, daqui, ó, ponto 1, vamos botar ponto 2 aqui, ponto 2, o mercado volta para testar, ponto 3 aqui, ó. O mercado volta para testar o quê? Um bloco de ordens, volta para testar aqui vou botar um ou uma região de Fair Value Gap, né? FVG, ou também o I, adicionando uma retração Fibo 7860, ok? Esse aqui é o setup, é só isso, são 3 passos. Quebrou a estrutura, a gente pode olhar em outro? Podemos. Vamos lá. Vamos ver essa queda aqui, ó. Vamos pegar nesse mesmo movimento, ó, o mercado quebrou, ó, quebrou uma mínima, só que observe, deixou um candle contrário aqui? Não deixou. Eu estou no gráfico de 15, eu poderia até refinar um pouco. Então, tem o nosso cenário? Não. Tem a retração aqui no 78? Não, voltou no 61. Então, vamos associar diferente. Agora, vamos de novo, ó. Quebrou a mínima nesse ponto, ó, quebrou a mínima, vou até colocar quebrou a mínima e deixou um bloco aqui, ó,
tá vendo? Que é o quê? Um candle perdido, não tem mais nada acima dele no final. Então vamos adicionar. Vamos pegar aqui um retângulo e adiciona de novo, ó. Legal, o mercado não chegou lá, não tem problema. Se chegar é melhor ainda, tá? Você tem aqui a última região de defesa para poder vender. O que é que a gente vai aplicar? De novo, tem Fair Value Gap? Tem. Ó, eu tenho a mínima desse candle e a máxima desse bem afastado. Então eu tenho uma região de Fair Value Gap aqui. Então eu tenho uma dupla camada de defesa, sabendo que essa probabilidade do mercado voltar a cair é enorme. E aí volto. Infelizmente eu acabei esquecendo de salvar aqui a retração de Fibo, mas eu vou adicionar aqui de novo, pessoal. Não tem problema não. 60, é bom que você se acostuma ali e já sabe, ó. Vou colocar aqui pontilhado, botar de vermelho, vou dar um inverter ali de novo e ó, adicionei. Onde é que a gente vai botar a retração de Fibo, tá? Ó, você pode pegar da máxima aqui, ó, da última máxima para a última mínima e vou puxar. Percebam bem, ó, o mercado chegou lá bem cravadinho, né? Praticamente quase grudou ali e voltou. Você já sabe que essa daqui é uma região de bloco, já sabe que aqui é uma região de Fair Value Gap. Quando você vê o mercado chegou lá e começou a fazer um movimento de queda, você já entende que ali é uma região de defesa, ou seja, isso aqui é um gráfico de 15 minutos, então você pode refinar um pouco mais, até quem sabe no 1 minuto, e efetuar uma venda, né, aqui, e seu stop vai estar na máxima. Qual é seu alvo? Observe a diferença. Seu stop, seu alvo vai ser o rompimento dessa mínima anterior. A probabilidade de você fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes e dar errado, para a probabilidade de uma única vez dar certo, o risco e retorno vai pagar. Por mais que você perca 5 vezes nessa operação, uma só que você fizer, a sexta que você fizer, vai dar resultado. Então, o objetivo do vídeo é te mostrar que você não precisa ser perfeito no mercado. O objetivo é te mostrar que por mais que você erre, você não precisa ficar desanimado. O risco, o retorno e o operacional tem que encaixar. Então, eu deixo com vocês essa forma de olhar o mercado de uma forma muito simples para que você adote ou estude e veja se funciona. Funcionando, você só precisa confiar, pois no mercado não tem como você ganhar dinheiro sem você assumir o risco do prejuízo primeiro, pois o stop loss é o ingresso que você paga. É difícil colocar, por exemplo, se você entra aqui no ouro, exemplo, coloca aqui, e aí entra aqui e o stop aqui em cima ou aqui no topo, e você executa a ordem, aí você vê ali 300, 500 dólares negativo, é puxado se você estiver bem alavancado, mas mesmo assim o potencial de retorno é bizarro. Então, lembre, se você ficar sempre pontuando o stop, você não está pagando o ingresso para entrar na festa. E aí você vai ter pouco resultado. Porque você vai proteger logo, tá? E aí o mercado vai te tirar para uma pouca coisa ali, ele vai desabar. E, consequentemente, se você ficar replicando isso todas as vezes e ficar se protegendo, a probabilidade de você não ter resultados no longo prazo é muito grande. Então, pega um padrão. Se você quiser aplicar isso num gráfico de 15 minutos, é melhor ainda, porque a sensibilidade é menor. As vezes que vai acontecer é menor e aquele estresse do gráfico de 1 minuto pode ser que esteja piorando aí a sua capacidade de ter consistência. Então, num gráfico de tempo menor, mais tranquilidade, pode te dar mais resultado. Beleza? Curtiu o vídeo? Comenta abaixo, entra lá na nossa comunidade e se você quiser participar da nossa próxima mentoria que vai acontecer em abril, coloca aqui seus dados, abaixo vai ter ali a mentoria grátis, 1 mês. E aí, entra na comunidade que depois você vai ser redirecionado e lá eu vou estar divulgando ali para você participar. Valeu?